Bom, então, diante desse contexto, o rei Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais para tentar uma solução, tentar resolver esse problema que a França estava vivendo, né? Essa convocação, ela desencadeou um conflito, porque, vejam bem, como era a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, os estados, primeiro e segundo estado, iriam votar. Mas era do interesse do primeiro e do segundo estado que essa votação se desse por representatividade, ou seja, um voto do primeiro estado, um voto do segundo estado e um voto do terceiro estado. Como primeiro e segundo estado tinham privilégios e gostariam de manter os seus privilégios, eles esperavam, né, que essa votação fosse feita dessa maneira. Desse modo, o terceiro estado jamais mudaria, né, teria uma mudança na sua composição, nos seus status sociais. E aí, o terceiro estado, sendo um grupo maior em número, né, um maior número de representados, né, eles teriam, então eles saíram, se retiraram dessa Assembleia Geral dos Estados e aí formaram a Assembleia Nacional Constituinte, que é a primeira fase da Revolução Francesa, certo? Então, nesse momento também é o momento que vai ocorrer vai acontecer um evento que fica chamado como o principal símbolo da Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão antiga, era um castelo, né, que servia de prisão, servia também de um armazém para guardar todo o poderio bélico da França, e ela era considerada, né, um lugar onde estavam os principais rivais do rei, ou seja, as pessoas os presos políticos, aqueles que tinham se rebelado contra esse poder absolutista dos franceses ao longo dos séculos, estavam presos ou haviam sido presos em um passado na Bastilha. Quando a Bastilha cai, aquilo significa um rompimento com essa tradição, né, e um rompimento com esse poder, um desafio ao poder real do monarca. E na zona rural, vários camponeses invadiram castelos, e aí começou a fase que se chama fase do Grande Medo na Revolução Francesa, tá? Posteriormente, né, as decisões dessa Assembleia Nacional Constituinte, elas são aceitas pelo o monarca, e aí é nesse momento em que é feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai aprovar várias melhorias, vai acabar com o privilégio dos feudos e da nobreza, vai chamar a atenção para esse poder, vai questionar também o poder da igreja, né, vai retirar boa parte das propriedades que o clero tem, e vai promulgar aí que se estabeleça o voto censitário e a tripartição dos três poderes, ou seja, o poder executivo, legislativo e o judiciário. Dessa maneira, o rei ele não teria mais aquele poder absoluto, como nós vimos, ou seja, essa representação do rei enquanto figura diretamente atrelada ao Estado. E aí se instala uma monarquia constitucional, né? Só que Luís XVI ele não aceitou, né? Teoricamente, em um primeiro momento ele aceita, mas depois ele começa a conspirar com outros países, sobretudo com a Prússia, para tentar retomar o poder. E aí ele é pego fugindo ele e a família real, fugindo da França, é considerado a partir de então inimigo da nação, e aí ele é decapitado em praça pública, tá? Na próxima aula eu vou trazer para vocês essa continuidade, tá? Nós vamos discutir os grupos políticos que acabaram se revezando no poder nesse processo, nesse período longo que é o período da Revolução Francesa, até chegar no momento em que Napoleão Bonaparte ele toma o poder a partir do golpe de Estado, tá certo? Então vamos fazer atividade, fica ligadinhos aqui comigo que na próxima aula nós continuamos. Um beijo para vocês.